Ele achava que a vizinha era louca, até ouvir o que ela dizia todas as noites para a parede do quarto. A primeira vez que ouviu a voz foi numa terça-feira chuvosa, por volta das 2 da manhã. Murilo estava deitado, olhos abertos no escuro, lutando contra a insônia que o perseguia desde a mudança para o novo apartamento. O prédio era antigo, os canos gemiam como fantasmas e o piso rangia com o vento. Mas naquela noite, o que o despertou não foi o prédio, e sim uma voz baixa, feminina, que parecia vir de dentro da parede. Boa noite, meu amor. Hoje o dia foi difícil, mas eu sobrevivi. Como você sempre dizia, um passo de cada vez, né? Murilo se sentou na cama, o coração acelerado. A voz vinha da parede à esquerda, que dividia seu quarto com o da vizinha. Ele nunca tinha visto de perto. Sabia apenas que se chamava Dona Elza. Uma senhora de uns 60 e poucos anos, cabelos brancos presos num coque e olhos que pareciam sempre perdidos no tempo. A maioria dos moradores do prédio a evitava. Diziam que ela falava sozinha, que era esquisita, que tinha mania de perseguição. Alguns a chamavam de louca. Murilo, recém-chegado, não tinha opinião formada. Mas naquela noite, ao ouvir aquela voz doce e triste atravessando o concreto, algo dentro dele se remexeu. Eu fiz o café do jeito que você gostava. Forte, sem açúcar. Mas esqueci de tomar. Fiquei olhando a xícara esfriar. É estranho, né? Como as coisas perdem o gosto quando a gente perde quem amava. Ele encostou o ouvido na parede. A voz continuava, como se contasse segredos a alguém invisível. Murilo sentiu um nó na garganta. Aquilo não era loucura, era saudade. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar. Colocava fones de ouvido, ligava a televisão, mas sempre à noite, por volta das 2, a voz voltava. E ele ouvia. Não por curiosidade, mas por respeito. Era como se ela estivesse rezando ou escrevendo uma carta com a alma. Hoje eu passei na frente da nossa padaria. A moça do caixa perguntou de você. Eu sorri. Não consegui dizer que você se foi. Ainda não consigo. Murilo começou a prestar atenção aos detalhes. A voz falava de um homem chamado Henrique. Falava de passeios no parque, de cartas trocadas na juventude, de um casamento que durou 40 anos. Falava de um câncer que chegou sem avisar e de um adeus que ela não teve tempo de dar. E todas as noites, sem falhar, ela terminava com a mesma frase. Boa noite, meu amor. Me espera aí, tá? Um dia eu chego. Na manhã seguinte, Murilo descia as escadas quando a viu pela primeira vez. Dona Elza estava sentada no banco do jardim do prédio, com um livro no colo e um lenço azul no pescoço. Ele hesitou, mas se aproximou. Bom dia, Dona Elza. Ela levantou os olhos, surpresa. Bom dia, meu filho. Você é o novo do 302, né? Sou sim, Murilo. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas gentil. Seja bem-vindo. Espero que o prédio não esteja te assustando. Ele pensou em dizer algo sobre as vozes, mas se conteve. Não era o momento. É um lugar silencioso, respondeu apenas. Ela assentiu, olhando para o céu. Silêncio é bom. Mas às vezes a gente precisa falar com alguém, mesmo que esse alguém já não esteja mais aqui. Murilo sentiu um arrepio. Ela sabia que ele ouvia, mas não parecia envergonhada. Pelo contrário, parecia aliviada por não precisar esconder. Naquela noite, ele não apenas ouviu, ele respondeu. Boa noite, Dona Elza. O Henrique teria orgulho da senhora. E do outro lado da parede, nos dias que se seguiram, Murilo passou a viver entre dois mundos. O visível, onde cumpria sua rotina de trabalho remoto, cafés apressados e reuniões por vídeo, e o invisível, onde todas as noites se deitava no escuro apenas para ouvir Dona Elza conversar com a parede. Era como se, por alguns minutos, ele fosse transportado para dentro de uma história que não era sua, mas que o tocava profundamente. Ele não sabia explicar por que aquilo o afetava tanto. Talvez fosse a solidão que ele próprio carregava, disfarçada sob a aparência de um jovem independente. Talvez fosse a lembrança da avó, que também falava com o retrato do avô falecido. Ou talvez fosse simplesmente a beleza crua daquilo.
uma mulher que amava tanto alguém que se recusava a deixá-lo partir completamente. Hoje eu sonhei com você, Henrique. Estávamos na praia, lembra? Aquela viagem de 1987. Você usava aquela camisa ridícula de abacaxis. Eu odiava, mas agora daria tudo para ver você com ela de novo. Murilo sorria no escuro. Aquela voz que antes o intrigava, agora o acalmava. Era como um ritual, um lembrete de que o amor verdadeiro não termina com a morte, apenas muda de forma. Certa noite, ele ouviu algo diferente. A voz de Dona Elsa estava mais fraca, como se ela estivesse cansada. Hoje eu fui ao médico, Henrique. Ele disse que meu coração está cansado. Eu ri. Disse a ele que meu coração cansou no dia em que você partiu. Murilo sentiu um aperto no peito. Aquilo não era apenas saudade, era despedida. No dia seguinte, ele bateu à porta dela pela primeira vez. Levava um bolo de fubá que comprara na padaria da esquina, sem saber se ela aceitaria. Dona Elsa abriu a porta com um sorriso surpreso. Murilo, que surpresa boa! Eu pensei que a senhora pudesse gostar de um café com bolo, se não for incômodo. Ela o convidou para entrar. O apartamento era simples, mas cheio de memórias. Quadros antigos, livros com dedicatórias, uma poltrona gasta ao lado de uma mesinha com 2 xícaras, uma delas sempre vazia. Eu deixo a dele aqui, explicou ao notar o olhar de Murilo. É uma bobagem, eu sei. Não é bobagem, Dona Elsa, é amor. Ela se emocionou. Serviu café, cortou o bolo e os dois conversaram por horas. Ela contou sobre Henrique, sobre como se conheceram em um baile em 1972, sobre as cartas trocadas durante o serviço militar dele, sobre a vida simples e feliz que construíram juntos. Murilo ouvia como assistindo a um filme antigo, desses que apertam o coração e aquecem a alma. Naquela noite, pela primeira vez, a voz de Dona Elsa não falou sozinha. Henrique, hoje eu tomei café com Murilo. Ele é um bom rapaz. Tem um olhar triste, mas um coração bonito. Acho que você gostaria dele. Murilo, do outro lado da parede, sorriu em silêncio. Na semana seguinte, ela começou a mostrar-lhe as cartas que Henrique escrevera. Eram dezenas, guardadas em uma caixa de madeira com cheiro de tempo. Murilo leu cada uma com reverência. Eram poemas disfarçados de cartas, cheias de ternura, humor e promessas que o tempo cumpriu. Ele me escrevia até quando estava doente, disse ela, com os olhos marejados. Dizia que se partisse primeiro, continuaria me escrevendo do céu, que eu devia ficar atenta aos sinais. E a senhora já recebeu algum? Ela olhou para Murilo com doçura. Talvez você seja um deles. Murilo não soube o que dizer, mas naquele instante sentiu que algo dentro dele mudava, como se a presença de Henrique, mesmo invisível, o estivesse ensinando a amar de novo, ou talvez a amar pela primeira vez. O tempo passou com uma delicadeza que Murilo não percebia mais nos dias comuns. O que antes era uma rotina solitária e sem cor, agora tinha um ponto de luz. As noites em que ouvia Dona Elsa conversar com Henrique, e os cafés da tarde em que ela lhe contava histórias que pareciam ter saído de um livro antigo, mas verdadeiro. A amizade entre os dois cresceu com naturalidade. Não havia pressa, nem obrigação. Era como se ambos soubessem que estavam se curando juntos, mesmo sem dizer isso em voz alta. Você sabia que o Henrique me pediu em casamento com uma carta? Contou ela certa tarde enquanto regava as plantas da varanda. Ele era tímido. Disse que não conseguiria falar olhando nos meus olhos, então escreveu, e eu disse sim com um bilhete preso na porta da casa dele. Murilo riu encantado. Isso é coisa de filme, Dona Elsa. Não, meu filho, isso é coisa de quem ama com verdade. Ela o olhou com ternura e Murilo desviou o olhar. Sentia-se exposto. Havia algo dentro dele que começava a doer de novo, uma saudade que ele não sabia de onde vinha. Talvez fosse a ausência de alguém que nunca teve, ou talvez fosse o vazio de nunca ter amado com aquela intensidade. Naquela noite, a voz de Dona Elsa demorou a surgir. Murilo já estava quase adormecendo quando ouviu. Henrique, hoje eu senti medo. Medo de partir e deixar tudo inacabado. Medo de não ter dito tudo o que precisava. Mas o Murilo, ele me escuta, como você me escutava. Talvez seja isso que me acalme. Murilo apertou os olhos, tentando conter a emoção. Ele não sabia o que responder.
mas pela primeira vez sentiu que sua presença ali tinha um propósito maior do que apenas preencher seus próprios vazios. No dia seguinte, Dona Elsa não apareceu no jardim, nem no corredor, nem na varanda. Murilo esperou, bateu a porta, chamou. Nada. Fui até a portaria, aflito. Dona Elsa? Perguntou ao porteiro. O homem, de meia idade e semblante sério, suspirou. Ela passou mal ontem à noite. Chamaram a ambulância. Está no Hospital São Lucas. Murilo não pensou duas vezes. Pegou um táxi e foi até lá. Encontrou-a no quarto 412, deitada, pálida, mas com os olhos ainda vivos. Murilo, sussurrou ela com um sorriso fraco. Você veio. Claro que eu vim. A senhora me prometeu mais histórias. Ela riu, com dificuldade. Eu acho que estou ficando sem capítulos, meu filho. Então, deixa eu escrever o final com a senhora. Ela apertou sua mão. E ali, no silêncio do hospital, ele entendeu que aquela mulher não era apenas uma vizinha solitária. Era uma ponte, um espelho, um lembrete de que o amor, mesmo quando termina, deixa raízes. Nos dias seguintes, Murilo a visitou todos os dias. Levava flores, livros, músicas antigas, lia para ela as cartas de Henrique, como se devolvesse àquelas palavras o sopro de vida que o tempo tentara apagar. Você acha que ele está me esperando mesmo? Perguntou ela certa noite, com os olhos fixos no teto. Eu acho que ele nunca foi embora. Ela sorriu e dormiu com a paz de quem acredita. Naquela madrugada, Murilo voltou para o apartamento. Sentou-se na cama, olhando para a parede, e, pela primeira vez, falou antes dela. Boa noite, Henrique. Cuida dela, por favor. Ela é feita de amor. A parede ficou em silêncio, mas Murilo juraria ter sentido um calor leve, como um abraço que atravessa o tempo. Dona Elsa não voltou para casa. Na manhã seguinte àquela última visita, Murilo recebeu a notícia por telefone. A voz da enfermeira era serena, mas firme. Ela havia partido durante a madrugada, dormindo, sem dor, sem alarde, como quem apenas atravessa uma porta para outro cômodo. Murilo desligou o telefone e ficou parado por longos minutos, encarando a parede do quarto. Aquela mesma parede que por tantas noites fora testemunha de um amor que resistia ao tempo. Agora ela parecia mais espessa, mais fria, mais muda. Ele foi até o apartamento dela. A porta estava entreaberta, como se o tempo tivesse esquecido de fechá-la. Lá dentro, tudo permanecia como antes. A poltrona com a manta dobrada, a xícara vazia sobre a mesinha, o livro com o marcador na mesma página. Mas havia algo diferente no ar. Um vazio sutil, como o silêncio depois do fim de uma canção. Murilo caminhou até o quarto dela. Sobre a cômoda, encontrou a caixa de cartas. Ao lado, um envelope com seu nome escrito à mão. Murilo, se você está lendo isso, é porque meu corpo já descansou. Mas minha alma, essa ainda dança. Obrigada por ter me escutado, por ter me dado seus ouvidos, sua presença, sua gentileza. Você foi meu último capítulo bonito. Não chore por mim. Eu tive um amor inteiro. E agora, finalmente vou reencontrá-lo. Mas você ainda tem páginas para escrever. Não se feche. Não se esconda. Ame, mesmo que doa, mesmo que assuste. Ame como se fosse a última noite, porque um dia será. Com carinho, Elsa. Murilo sentou-se na beira da cama dela e chorou. Não um choro desesperado, mas um choro limpo, de quem entende que algo precioso se foi, e que ao mesmo tempo, algo precioso ficou. Nos dias seguintes, ele cuidou de tudo. Ajudou a síndica com os documentos, embalou os pertences com respeito, doou os livros para a biblioteca do bairro. Guardou apenas a caixa de cartas e o lenço azul que ela sempre usava. Na última noite antes do apartamento ser entregue, Murilo voltou ali uma última vez. Sentou-se na poltrona dela,
acendeu o abajur e ficou em silêncio. Depois falou com a parede. Boa noite, Dona Elsa. Boa noite, Henrique. Obrigado por me ensinarem o que é amor de verdade. E pela primeira vez, não sentiu tristeza. Sentiu gratidão. Na semana seguinte, Murilo começou a escrever. Não sabia exatamente o que. Talvez um livro, talvez um roteiro, talvez apenas uma carta longa demais para ser enviada. Mas as palavras fluíam, e entre uma frase e outra, ele ouvia ecos da voz dela, como se ela ainda estivesse ali, soprando memórias no seu ouvido. Dona Elsa ficou internada por mais uma semana. Os médicos diziam que o coração dela estava fraco, mas que a mente permanecia lúcida, firme como uma vela acesa contra o vento. Murilo continuava visitando-a todos os dias, como se aquele quarto de hospital tivesse se tornado uma extensão do lar que ambos haviam construído silenciosamente, cada um do seu lado da parede. Numa tarde de céu cinzento, ela pediu que ele abrisse a gaveta da mesinha ao lado da cama. Dentro havia um envelope amarelado com o nome dela escrito à mão. Henrique me deu isso antes de morrer, disse ela com a voz embargada. Pediu que eu só abrisse quando sentisse que estava pronta. Mas eu nunca consegui. Agora, acho que é hora. Murilo hesitou. A senhora quer que eu leia? Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. Murilo abriu o envelope com cuidado, como quem desdobra um pedaço de tempo. A carta era curta, mas carregava o peso de uma vida inteira. Minha Elsa, se você está lendo isso, é porque chegou o momento em que o silêncio começou a doer mais do que a saudade. Eu não sei onde estarei quando você abrir esta carta, mas quero que saiba que estarei esperando, não com pressa, nem com tristeza. Estarei sorrindo, como sempre fiz quando você entrava na sala. Você foi minha casa, minha paz, minha canção favorita. Quando sentir que não pode mais, feche os olhos e escute. Eu estarei sussurrando seu nome, como fiz todas as noites. Te amo além do tempo. Henrique. Murilo leu até o fim com a voz trêmula. Quando levantou os olhos, Dona Elsa chorava em silêncio. Mas não era um choro de dor. Era alívio. Era reencontro. Ele sempre soube que eu teria medo de deixá-lo. Murilo segurou sua mão com firmeza. E agora? Ela olhou para ele com uma serenidade que ele nunca tinha visto em ninguém. Agora, eu posso ir em paz. Naquela noite, Murilo voltou para casa com o coração pesado. Sentou-se na cama, olhou para a parede e ficou ali, em silêncio, esperando. Mas a voz não veio. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era o hospital. Dona Elsa havia partido durante a madrugada, dormindo, sem dor, com um leve sorriso no rosto. Murilo chorou, não como quem perde alguém, mas como quem se despede de algo precioso demais para ser esquecido. Nos dias que se seguiram, ele ajudou a organizar o pequeno velório. Poucas pessoas compareceram, a maioria dos vizinhos mal a conhecia, mas Murilo falou. Contou sobre as cartas, sobre Henrique, sobre as noites em que ela falava com a parede, e pela primeira vez, aquela história que parecia loucura foi compreendida como o que realmente era. Amor em estado puro. Numa intensa frase, Murilo contou como a Dona Elsa pensava em seus sentimentos e sobre como ela os olhava. Depois do enterro, ele voltou para o apartamento dela. Pegou a caixa de cartas, a xícara vazia, o lenço azul. Levou tudo para o próprio quarto. Colocou a xícara na estante, ao lado da parede. E naquela noite, falou. Boa noite, Dona Elsa. Boa noite, Henrique. Obrigado por me ensinarem o que é amor. A parede, mais uma vez, ficou em silêncio. Mas Murilo sentiu. Não um som, mas uma presença. Como se do outro lado, alguém ainda estivesse ouvindo. Meses se passaram desde a partida de Dona Elsa. O prédio seguiu seu ritmo habitual, portas abrindo e fechando, vizinhos apressados, o som distante de televisores e panelas. Mas para Murilo, nada mais era igual. A parede do quarto, antes apenas uma divisão entre cômodos, agora era um marco, um altar invisível onde repousavam as memórias de um amor que ele nunca viveu, mas que o transformou para sempre. Ele continuava escrevendo, não mais relatórios ou textos técnicos, mas histórias. Histórias de gente comum,
de amores que resistem, de saudades que ensinam. E em cada uma delas havia um traço de Elsa e Henrique, um gesto, uma carta, uma xícara esquecida sobre a mesa. A caixa de cartas permanecia intacta, guardada com carinho. Às vezes, Murilo relia algumas como quem revisita um lugar sagrado. Outras vezes, apenas a tocava, como se bastasse sentir o peso do papel para lembrar que o amor, quando verdadeiro, não desaparece. Ele muda de forma, se espalha, se planta. Certa tarde, enquanto organizava seus livros, encontrou um caderno de capa azul. Era de Dona Elsa. Dentro havia anotações soltas, pensamentos, trechos de músicas, receitas, lembranças. E no final, uma frase escrita com letra trêmula. O amor não termina. Ele muda de endereço. Murilo fechou os olhos. Aquilo era tudo. Era o resumo de tudo que ela havia lhe ensinado sem nunca dar uma aula. Era a resposta para todas as perguntas que ele nem sabia que tinha. Naquela noite ele fez algo diferente. Sentou-se diante da parede, com a xícara de café quente nas mãos, e começou a falar. Não com tristeza, mas com gratidão. Dona Elsa, hoje eu entendi. O que a senhora fazia não era loucura. Era coragem. Era fé. Era amor. E agora eu também falo com a parede. Não porque espero resposta, mas porque sei que alguém, em algum lugar, está ouvindo. Ele sorriu. E pela primeira vez, sentiu-se inteiro. Anos depois, Murilo publicou seu primeiro livro. Chamava-se Cartas para a Parede. Era uma coletânea de histórias inspiradas em Dona Elsa e Henrique, mas também em tantas outras pessoas que amaram em silêncio, que guardaram memórias em xícaras, que falaram com paredes porque não tinham mais para quem escrever. O livro tocou corações. Recebeu cartas de leitores que diziam ter reencontrado seus próprios amores perdidos nas entrelinhas. Pessoas que voltaram a escrever cartas, que voltaram a amar. E em cada dedicatória que Murilo assinava, ele escrevia a mesma frase. Para você, que ainda acredita que o amor atravessa paredes. Numa manhã de primavera, uma nova moradora se mudou para o apartamento ao lado. Jovem, de sorriso tímido e olhos curiosos. Murilo a cumprimentou no corredor, ajudou com as caixas, ofereceu café. Naquela noite, ele ouviu passos leves do outro lado da parede. Depois silêncio. E então uma voz baixa, quase um sussurro. Boa noite, mãe. Espero que aí esteja tudo mais leve. Murilo sorriu, encostou-se na parede e respondeu. Ela está ouvindo. Pode acreditar. A parede, mais uma vez, cumpria seu papel. Não de separar, mas de unir, de guardar, de ecoar o que o coração não consegue calar. Porque no fim, o amor não termina. Ele muda de endereço, mas nunca deixa de responder quando alguém chama com verdade. Fim.